Então, vindo aqui pra frente, o que que a gente vai ter? Aqui o acabamento muda um pouquinho. Aqui continua sendo tudo plástico, porém tem essa textura, lembra um pouco fibra de carbono, né? Não sei se era o objetivo, mas me lembrou a fibra de carbono. Aqui é todo plástico, porém na frente a gente tem esse couro, tá? Temos a costura em azul, que combina, né, com o estilo ali da lateral do carro. E não é tão grande, mas pelo menos aqui tiveram um mini capricho, né, de fazer o que teriam que ter feito lá atrás também e não fizeram. Vidro para todo mundo, tudo um toque, rapidinho, só para abre rápido, fecha rápido. Retrovisor elétrico, isso é bem bacana também. Temos essa coisa bonita aqui, ó, da Peugeot. Nesse carro temos a soleira também em alumínio, temos o apoio de pé ali legal. Para abrir o capô fica localizado aqui, só abrir. Temos ajuste de banco, né, de altura do banco, daquele tipo catraca. Temos uma flagzinha aqui, ó, que a Fiat adora, né? Aí eles estão colocando na Peugeot também. O cinto não tem ajuste, infelizmente, tá? Isso aqui é um dos defeitos dele. E aqui no banco a gente vai ver que essa área aqui, né, do... Nossa, eu juro que eu tô tentando lembrar o nome que eles dão pra isso daqui, mas olha que legalzinho. Quando você passa assim ele fica assim, quando você passa assim ele fica ao contrário. Eles usam muito em carro esportivo, né? Eu tô com Alcântara na cabeça. Se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários. Mas tem toda essa região aqui e essa região aqui. Central é o tecido, parte de cima e lateral é tudo couro. Então, para quem gosta, né, de esportividade, é um tecido aí bem premium. Nosso cinto tem, eu não sei se isso vem de fábrica, mas tem uma proteção aqui. Realmente não faz barulho. É alto, não é aquela coisa ruim que tem no Onix, né? Porém, vocês vão ver que esse carro não tem aquele coisa central, né? Um baúzinho central nem nada. Temos dois porta-copos, uma tomadinha 2 volts, freio de mão normal. Podia já ter um acabamentinho aqui desse material aqui, né? Mais cromadinho. O câmbio é bonito, porém o câmbio ele mostra as coisas ali na frente, né? Não quiseram colocar a iluminação na manopla e nem na lateral. Então uma soluçãozinha esquisitinha, mas funcional. Outro diferencial é o volante, né? Além dele ter o volante trabalhar na parte de baixo do painel, ele não tem a base aqui, né? É diferente, ele é só linear. Eu gosto, viu? Que volantinho bonitinho. Os comandos são bem fáceis, né? O piloto automático continua sendo ali atrás, ó, aqui embaixo, tá vendo? Aquele lá da PSA mesmo. Quem já tá acostumado gosta, eu pessoalmente gosto também. Temos um volante bem desenhadinho, né? Dá uma esportividade, é o que eu falo da experiência, né? Esse carro te entrega uma experiência diferente. Então, o volante é diferente, o painel é diferente, né? Todo o layout é diferente, tem todo um cuidado aí que os outros carros não tem. Eu acabei deixando minhas coisas aqui, mas até para vocês verem da versatilidade, né? Tá vendo? Meu tripé tá de pé no chão e não pega no painel. Então, essa amplitude, né, que esse carro tem aqui é realmente diferenciada. Aqui no volante temos botão de lista, né? Aqui para pular música. Uma coisa que eu não entendo da PSA é o volume aqui, que é perto, inclusive às vezes você vai colocar o volume por automático, né, de lembrar dos carros da Fiat, eu venho com o dedo aqui atrás no piloto automático, mas ainda assim, volume aqui e para pular música aqui. Na minha cabeça faria mais sentido se fosse aqui, né, perto do volume. Então ficaria uma coisa aqui para música e uma coisa aqui para o computador de bordo e outras coisas, mas não, quiseram fazer para pular música aqui, que talvez fizeram alguma conexão da lista, né, das coisas com aqui, mas é isso aí. Esses botões são clicáveis também, tá? Além de girar, ele clica. Mesma coisa aqui, temos comando de voz. Acabamento em Peugeot aqui embaixo. É muito bonito, viu? Muito bem acabado. A gente vê um pouquinho, né, o desenhozinho aqui de onde o airbag vai abrir. Mas nada que incomode. Black piano em cima aqui. Assim, é uma de experiência. Realmente é um carro que eleva muito a experiência. Ele realmente te entrega coisas a mais. E o mais interessante desse carro, depois do teto, e eu tô já suando aqui, que tá um calorzão, é esse painel 3D. O que eu queria falar desse painel 3D? Uma que por nenhum vídeo consegue transmitir o que esse carro faz com esse painel aqui. Então eu vou convidar vocês, eu vou mostrar para vocês obviamente aqui, mas eu convido vocês a ir numa concessionária conhecer esse carro com esse painel, porque você vai se apaixonar, tá? Uma coisa legal dele, ó, a seta pisca aqui, ó, deixa eu pôr mais perto, tá vendo? Aqui tem um buraco, ó. Então a seta é como se fosse um arco, né? Como se fosse tipo um volante esportivo. Opa, bater na mão aqui. Então, né, tem um arco aqui diferente. Tem algumas outras luzes que acende aqui, que de cabeça eu não lembro agora. Outras luzes espiãs ficam ali atrás.
E essa primeira, tá vendo que aqui tem um vidrinho, ó? Bem aqui, tá vendo? Onde tá meu dedo? Tá vendo que meu dedo tá longe lá da tela, né? Isso aqui é uma projeção. Então, você, até você botar o dedo aqui, tá vendo que some ali o zero? Exatamente porque esse daqui é uma projeção feita... Eu vou virar aqui. Olha isso daqui. Tá vendo? Fala se não é genial. Ou seja, né, vocês vão ficar tontos aí no vídeo, mas... O que ele faz? Ele tem uma projeção que projeta nesse vidro aqui, que cria esse efeito 3D. Então, a gente tem uma tela completa digital ali atrás, que não tá quase dando para ver, né? Acho que aqui vai ficar melhor. Então, a gente tem a tela lá atrás, padrão, e o resto é feito com projeção em cima desse vidro aqui. E aí, esse vidro, por a gente estar, né, nessa posição aqui, a visibilidade que a gente tem é dupla, né? Então, se você anda para cá e para cá, você vai ver que a projeção ela tem um jogo, né? Exatamente por ela estar nesse vidro. Então, genial, pessoal, é genial, é a coisa mais linda desse carro, sem sombra de dúvidas é isso. Deixa eu pôr aqui mais de novo. Então, esse daqui, deixa eu ligar ele, que aí a gente vai ver junto. Não consegui achar uma posição muito boa, mas vou mostrar para vocês mesmo assim. Então, a gente tem a parte de tanque, né, aqui do lado esquerdo. Lá do lado direito a gente tem temperatura. Temos aqui na parte central o odômetro e o velocímetro. Aí aqui nessa configuração a gente tem esse velocímetro digital que fica deslocado para frente, tá? Então o que vocês estão vendo aqui fica nessa região secundária. E aí a gente tem outras opções. Então a gente pode vir aqui para baixo. Aí vocês vão ver, ó, que ele faz todo um efeito. E aqui a gente está só lá na tela de trás, ou seja, ele desligou a parte de projeção. Lá na frente, daqui uns 30 anos, quando esse carro der problema, né, se der problema na projeção, que eu acho difícil, ele ainda vai continuar tendo a tela ali atrás funcional, tá? Então você não perde isso daqui. Aqui a gente vai pro nosso pessoal 1. Cada pessoal desse dá para você escolher entre duas configurações. Nesse caso aqui tá como RPM, você pode trocar por música, né, o que tá aparecendo ali na central. O outro é o personal 2, que é esse menuzinho aqui. Aí fica com o computador de bordo. E ali do lado direito a velocidade. Eu vim pra cá, né, que vocês vão ver que ele fica projetado duplo. Então é isso aí. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter os visores, né, que é aquele que a gente já tava. E aí se você tiver no visor e vir aqui no piloto não, né, no computador de bordo, aí ele vai iluminar aqui do lado de cá. Então é bem legal, muito bem bolado, bonito. Indiscutivelmente a maior trufa que esse carro tem é esse painel, viu? E você dirige assim, né? Então você enxerga ali por cima e dirige com o volante por baixo. Então dá certinho o desenho ali, né? Aqui talvez, normalmente fica assim, ó. A visão que você vai ter do carro vai ficar nessa posição. Esse carro ele não tem iluminação automática, né? Uma judiação ele realmente já podia vir, né, com o farol, um sensor, né, de farol, mas ele não tem. Ele também não tem o automático, né, do limpador. Sei que muita gente não gosta, mas eu acho que é bem comum, né, os Peugeots e Citroën ter isso. Então aqui eu realmente senti falta desse carro não ter. Os nossos comandos aqui é tudo igual. Os comandos atrás para setar, tudo bonitinho. Tem limitador e piloto automático. E o volante ajusta tanto em altura quanto em profundidade. Agora, quando o assunto é central multimídia, é aquela que a gente está vendo aí em todos os carros, né, da nossa querida, que não é mais PSA, né, mas vamos falar PSA, que é Peugeot Citroën. O que a gente tem? Volume do lado esquerdo, aqui os comandos do ar-condicionado são aqui, a gente tem atalhos, tá? Então tem atalho de recirculação, para vir, né, para essa tela aqui que a gente tá, e para ligar o ar-condicionado quente. Então, você está numa situação que, acabei de entrar no carro, que calor, é só eu vim aqui, ó, apertei o botãozinho. E o legal é que se você apertar de novo, ele sai do automático máximo, né, e volta para o automático normal com a programação que você já tinha feito anteriormente. Uma coisa legal desse carro, né, é que vocês vão ver que dá a impressão que você mexe só as hastes de cima, mas não, ó, quando você mexe aqui, essa última haste mexe também. Então é só para dar o efeito, né, desse cromado vindo para cá. Então dá a impressão que são dois bocais diferentes, mas não são. Como eu falei para vocês, não tem saída de ar traseira. A solução que a Peugeot deu é a angulação. Essa angulação dá perfeitamente, mas quase todo carro faz isso, né? Mas a solução da Peugeot é essa angulação aqui, dá exatamente para resfriar lá atrás. Então, como eu falei para vocês, né, não é nenhuma novidade, mas é a solução que eles deram para isso. Temos ali na lateral alto também, né? Então ali projeta o vento ali para trás também. Mesma coisa daqui, né? Então esse daqui você mexe, é só as hastes de baixo mesmo.
E aí tem esse filetezinho aqui na parte de cima. Pro vidro, né, lateral, para desembaçar, vem por aqui. Antes que eu esqueça, né, tem um Twitterzinho muito bom, por sinal, nessa região. Temos coluna e teto preto. Isso é bacana. Inclusive todos os detalhes, né, em preto. Deixa eu só baixar aqui para o vento em vocês. Temos a iluminação simples, né? Poderia ser algo mais complexo, não é nem duplo, ela é só na parte central aqui mesmo. O que mais que a gente vai ter aqui? Não tem iluminação no espelho. Tampão dos dois lados, pelo menos. Porta-documento também dos dois lados. Mas realmente faltou um negocinho aqui. No que o teto é claro, né? Aqui ele tem um efeito de... Tá vendo aqui, ó? Ele reflete pra cá. No preto, né? Ele acaba perdendo essa função. Quando é o clarinho, essa luz aqui ela projeta pra frente. E aí essa parte aqui vira como se fosse um projetor, né? Então ele utiliza desse ponto central para iluminar mais. É uns esqueminha lá. Mas aqui, como é preto, acaba perdendo aí boa parte dessa função. Temos alça de teto para o passageiro, da dobrada, né? Dobrável, quer dizer. Temos lá atrás também. Pessoal, fui checar e que decepção, esse carro não tem airbag de cortina. Eu jurava que ele tinha, esse tempo todo, inclusive por a geração anterior, né? A gente tem isso lá no 2008, então eu fui em seco achando que esse carro tinha airbag de cortina. Depois eu vou confirmar se a versão topo de linha tem, mas eu acho que pra mim essa é a maior falha grave que esse carro teve até agora, né? As outras coisas realmente dá pra passar, mas pelo valor do carro, eu realmente acho que esse carro aqui deveria ter, mesmo que ele... Eu não sei se o airbag desse carro aqui é aquele que projeta pra cima, mas aí você vai proteger só quem tá na frente, quem tá lá atrás fica como, né? Então realmente aqui, esse carro merece um airbag de cortina. Então eu acho que a maior penalidade que eu vou dar nesse carro é a falta de airbag de cortina, tá? Não tem airbag de cortina, não tem ajuste de altura aqui do cinto, né? A Peugeotzinha tá dando umas migueladas, hein? Outra coisa aqui é manual, né? Não é difícil de operar nem nada, mas ainda assim eu ficaria mais feliz se fosse elétrico que nem do 2008. A vantagem é que o 2008 demora, né, para abrir. Aqui você rapidinho abre. A amplitude é boa, principalmente quem vai atrás aproveita bem, mas mesmo aqui na frente, ó, eu vou pôr a câmera na minha testa, essa é o campo de visão que eu tenho. Então, com o banco todo para trás, eu ainda consigo ter uma boa visibilidade aí do nosso teto. E se eu olhar para o lado, obviamente eu vou ter mais ainda. Então esse é o nosso trunfo, né, também desse carro. Então coisas que os carros estão abandonando, não coloca teto, não coloca mais nada, a Peugeot ainda coloca, pessoal. Então valorizem marcas que entregam coisas diferenciadas, né? A própria Citroën parou de fazer isso, que é uma judiação. Outra coisa legal desse carro, que me lembra inclusive o Accord, né? Tem esse baúzão aqui, que serve também de carregador para indução. Pelo menos nesse carro aqui, ele já vem com carregador. A gente tem essa opção também, ó, de colocar o celular aqui. Se porventura você não quiser espelhar, né? Quer deixar seu Waze, alguma coisa funcionando aqui, ou seja lá outra coisa, você tem esse apoiozinho de celular, dá certinho aqui, ó. Bonitinho. E se você colocar ele pra cá, ele já vai carregar por indução. Já tá carregando. E você pode fechar também. A única coisa que eu não gostei é que aqui não tem nenhuma ventilação. Eles poderiam ter feito uma saidinha já pra refrescar. Outra coisa que eu não gostei, eu tive muita dificuldade na viagem com USB. Aqui a gente tem um USB-C, né? Ou seja, o USB-C para o USB-C do celular. E aqui o USB para USB-C, né? No meu celular, obviamente, que é esse USB-C. Mas o que eu tô falando disso? Eu testei 3 cabos, os 3 cabos esse negócio não carregava o suficiente para não fazer meu celular morrer e fazer ao mesmo tempo Android Auto e as músicas tocando. Então ele estava consumindo mais, e eu vi que não é só a exclusividade dele, tá? Isso aí funcionou nos iPhones dos meus amigos, também teve esse problema. E outra coisa é o carregamento aqui, ele acaba esquentando, né? Chegou uma hora lá na rodovia que eu perdi a bateria completamente. Ele não carregava o suficiente, esquentava, parava e aí começava e perdi o Android Auto de novo. Então foi um perrengue que eu passei, perrengue chique, né, como dizem, com esse carro. Então eu realmente acho que eles poderiam... Eu não sou muito fã de USB-C, mas eu sei que os iPhones é mais comum, né? Então não vou reclamar disso não. Mas eu realmente gostaria que essa tomadinha aqui fosse um pouquinho mais forte do que ela é. E se eu fechar aqui, né, ó, dá pra ficar guardadinho. Eu deixo minha carteira aqui também dentro. O único problema é o que eu falei, né? Num dia quente vai virar um forno aqui seu celular carregando. E aí, obviamente, se você não quiser, né, você faz o contrário aqui e fecha. Aí ele não vai ficar carregando. O displayzinho que eu já mostrei pra vocês. Aqui tem um bom espaço, cabe umas coisinhas legais.
E é isso. Aqui o trilho, né, parece, lembra, né, um carro manual, mas ele é assim. E para a esquerda o nosso modo manual aí do nosso CVT. Então é trilho reto e manual para a esquerda. Aqui do lado do porta-luva, deixa um paninho aqui para limpeza. Ele é super fundo, vai bem lá no fundo mesmo. Eu mesmo não conseguiria chegar com a mão lá. E ainda tem essa primeira parte aqui, né, ó, que você coloca suas coisinhas. Fechou. A queda não é suave, mas detalhes, né? Esse acabamentinho, né, que vem todo imitando aqui, ele tem um ar de 3008, né? Ele lembra muito o que a gente tem lá no 3008, que eu acho que é um dos destaques desse carro, realmente questão de beleza do painel. Um volante super macio, levinho. É uma bela de uma compra, viu? Tem como falar, né? Não digo a única falha, mas o que mais me decepcionou agora foi descobrir que esse carro não tem airbag de cortina. Outra coisa que eu não gosto, né, que eu reclamei no Aircross, é o botão Sport ficar ali, ó, lá embaixo, bem escondidinho. Só se você realmente, né, gosta do carro e reconhece, que você vai ver que tá lá. Normalmente eu sou mais adepto de câmbio Sport ser perto do câmbio. E outra coisa que esse carro não tem, troca de marcha atrás do volante, seria bem divertido. Apesar de o CVT simular, né, ainda assim seria legal, mais legal do que aqui. Eu não gosto muito aqui não, prefiro trocar marcha aqui quando eu quero fazer isso, né? Então aqui eles também não entregam esse tipo de solução. E aí, gostou desse corte? Pois bem, tem uma avaliação completa desse carro lá no canal principal.